A Mega da Virada. Uma vez por ano, essa é a menina dos olhos de todos os apostadores brasileiros. 31 de dezembro é o dia em que acontece o sorteio das 6 dezenas da Mega da Virada, que ano após ano vem batendo recordes de premiação total. Será que em 2023 vai ser diferente? Eu tenho razões para acreditar que até agora parece que a Caixa está sendo otimista. Mas nesse vídeo a gente vai esmiuçar todos os detalhes que você precisa saber sobre a edição 2023 da Mega da Virada. O concurso 2670, que vem aí, já tem data marcada, é no domingo, dia 31 de dezembro de 2023, com um prêmio estimado pela Caixa, por enquanto, de 550 milhões de reais, o que faria ele ser levemente superior ao prêmio da edição de 2022, que ficou em torno de 540 milhões. É a 14ª edição da Mega da Virada desde 2009 e a aposta mínima é de R$5. Esse é o valor que você vai pagar para marcar 6 dezenas em um volante como esse e torcer para que as 6 dezenas sorteadas no domingo sejam as mesmas 6 dezenas que você marcou. É claro que isso é altamente improvável, a probabilidade matemática é de 1 em 50.063.860. Portanto, não dá para contar com isso, mas certamente dá para a gente se divertir bastante apostando com a família, conferindo os resultados, e é por isso, em primeira instância, sempre faço questão de dizer que a gente aposta. Esse comentário sobre o valor da aposta mínima, aliás, diz respeito à primeira de 2 notas que eu fiz questão de colocar e que são novidades para 2023. A primeira delas, houve um reajuste no valor da aposta de R$ 4,50 para R$ 5. Isso aconteceu no início de maio de 2023 e naturalmente fez com que a Caixa reavaliasse a sua estimativa de prêmio para a Mega da Virada na medida em que houve um reajuste superior a 10% no valor da aposta. Uma segunda nota importante diz respeito à frequência dos sorteios ao longo do ano. Essa frequência era de 2 vezes por semana e os sorteios passaram a ser realizados 3 vezes por semana no final do mês de agosto, começando pelo dia 22. É claro que aumentar a frequência dos sorteios não significa necessariamente que a Caixa vai arrecadar mais, porque afinal de contas o fato da frequência aumentar não significa que vai haver um aumento nos orçamentos domésticos dos apostadores que vai viabilizar a manutenção das suas apostas acontecendo 3 vezes por semana ao invés de apenas 2. E de certa forma isso já começou a se verificar se a gente avalia a arrecadação semanal da Mega Sena ao longo dos últimos 3 meses. A distribuição do valor arrecadado na Mega da Virada é um pouco diferente da distribuição dos sorteios convencionais. Quem acerta 6 garante o equivalente a 62% da arrecadação. Quem acerta 5 divide 19%, quem acerta 4 divide outros 19%. Existe uma regra na Mega da Virada, assim como nos demais sorteios especiais da Caixa, que nunca foi colocada em prática no caso desse sorteio especial específico. A regra da não acumulação. Se não houver ganhador na Mega da Virada com 6 acertos, esses 62% se somam aos 19% reservados para os acertadores da quina. E, portanto, você tem 2 missões toda vez que você aposta em um sorteio especial. A primeira delas, torcer para que os seus números sejam sorteados, e a segunda, secar todas as demais apostas, porque na hipótese de ninguém ganhar, a sua missão se torna um pouco mais simples. Você tem que mirar numa quina e provavelmente essa quina vai reservar uma remuneração recorde histórica para os seus ganhadores. Por que o prêmio da Mega Sena é tão enorme? Essa é uma pergunta recorrente e que eu faço questão de esmiuçar para você nesse vídeo. Em primeiro lugar, 5% do valor da premiação de
todos os sorteios que acontecem ao longo do ano são reservados para a Mega da Virada. 5%, portanto, de 119 sorteios. Dessa vez, 119, diga-se de passagem, até o ano de 2022, eram 109 concursos. E esse aumento de 10 concursos ao longo do ano diz respeito justamente ao aumento de frequência a que eu me referi agora há pouco, quando os sorteios passaram a ser realizados de 2 para 3 vezes por semana. Mas isso não é tudo. 22% dos valores reservados para os prêmios dos últimos 4 concursos também acabam sendo incorporados pela premiação da Mega Sena. Isso em função da regra, que acontece também ao longo do ano inteiro, de que 22% dos valores correspondentes aos prêmios são reservados para os concursos de final 5 e de final 0. Como a Mega, estrategicamente, a Mega da Virada, é um concurso de final 0, ela também incorpora esses 22% da premiação dos últimos 4 concursos, o que nessa edição se traduz em aproximadamente 13 milhões e 500 mil reais. Mas isso não é tudo, e especificamente no caso de 2023, vai valer também o acumulado dos últimos 3 concursos. 10 milhões e 500 mil reais estão acumulados na Mega Sena porque não houve ganhador nos últimos 3 concursos, 2667, 2668 e 2669, o que fez com que o prêmio da Mega engordasse só nisso outros 10 milhões e 500 mil reais. Mas o mais importante não é nem isso, o mais importante é o que acontece ao longo do ano inteiro. Diz respeito a esses 5% de acumulação que acontecem ao longo de 119 sorteios e que fazem o sorteio da Mega Sena ser tão incrivelmente esperado, ser tão celebrado, mais do que qualquer outro sorteio da Caixa, e especialmente falando de sorteios especiais, Quina de São João, Loto Fácil da Independência e todos os demais. Eu preparei uma tabelinha aqui, inclusive eu tenho uma colinha para essa tabelinha, para minha vida ficar mais fácil, que mostra para você, ao longo dos últimos 3 anos, o número de concursos no ano que antecederam a Mega da Virada, a arrecadação total da Mega Sena ao longo do ano respectivo e, finalmente, o valor acumulado para a Mega especificamente, e que não inclui só os 5% dos X sorteios que antecederam o concurso especial em cada um desses anos, mas incluem também os 22% dos últimos 4 concursos e também eventuais acumulações. Em outras palavras, quanto dinheiro a Mega da Virada acumulou ao longo do ano, excetuando as apostas que são feitas especificamente no concurso especial. Em 2021, por exemplo, foram 109 concursos que antecederam a Mega da Virada, lembrando sempre que eles aconteciam 2 vezes por semana até agosto de 2023. Ao longo do ano de 2021, a arrecadação total da Mega Sena foi de 5,2 bilhões de reais. E o prêmio acumulado para a Mega da Virada, depois do sorteio de número 109 daquele ano, foi de 94 milhões de reais. 2022 foi o ano em que todos os recordes foram batidos. 109 concursos de novo antecederam a Mega da Virada, só que a arrecadação bateu 9 bilhões de reais, porque houve muitas sequências de acumulação na Mega Sena, mais do que o normal durante o ano de 2022. Houve um concurso normal durante o ano que teve prêmio de 300 milhões de reais, gente. Em 2023 isso não aconteceu. Os prêmios saíram com mais frequência e acabaram sendo mais fragmentados. A gente também sabe que as pessoas tendem a apostar mais pesadamente à medida em que os prêmios acumulam com mais frequência, e 2022 é um exemplo clássico desse fenômeno se manifestando. O acumulado do ano de 2022 foi de 173 milhões de reais. Observe, depois de 109 sorteios que aconteceram ao longo do ano, o prêmio reservado para a
Mega da Virada de 2022 já havia superado os 170 milhões de reais. Te liga no que aconteceu em 2023 para entender por que eu não estou tão otimista quanto a Caixa. Em 2023, em função do aumento da frequência, foram 119 concursos antecedendo a Mega da Virada. A arrecadação total da Mega Sena durante o ano está em 7,2 bilhões de reais, o que significa que a Mega Sena, no geral, arrecadou 20% a menos do que 2022 no mesmo período, mesmo com 10 concursos a mais. E também levando em consideração o aumento de R$ 4,50 para R$ 5,00 no valor da aposta. O acumulado para a Mega da Virada de 2023 fechou em 132 milhões de reais, o que significa que ficaram faltando 41 milhões de reais para o acumulado empatar com a edição de 2022, cujo prêmio foi de 540 milhões de reais, mesmo com a aposta a R$ 4,50 antes do reajuste de mais de 10% a que eu fiz referência mais cedo. Tudo isso me leva a reforçar a minha especulação inicial de que esse prêmio estimado de 550 milhões de reais me parece um pouco exagerado, a julgar pelo comportamento dos apostadores ao longo do ano de 2023. Mas pode ser que eu quebre a cara, não sei, vamos ver, daqui a pouco, no dia 31, a gente vai saber. E tomara que seja da melhor forma possível, com esse prêmio estimado se revelando conservador. Ainda que eu ache isso, de novo, faço questão de frisar, muito difícil. Ao longo dos anos dessas 14 edições, desde 2009, a Mega Sena sempre teve ganhadores no plural, no mínimo 2, nos concursos de 2009, 2020 e 2021. E no máximo 52 ganhadores, o número recorde da edição de 2018. Eu falei no vídeo do ano passado a respeito dessa edição, mas não custa frisar, 5 das 6 dezenas ficaram abaixo de 31, portanto, podem ser usadas nas suas diferentes combinações para formar datas, e nós sabemos que muita gente aposta em datas, e para completar, a sexta dezena foi o número 33, que representa a idade de Cristo crucificado. Nós somos eminentemente um país cristão e, portanto, não chega a surpreender que esse concurso tenha tido tantos acertadores. Afinal, não é à toa que muita gente diz, quando vai apostar, que está prestes a fazer uma fezinha, entendeu? A associação, pois então. Eu quero revelar para vocês 3 outros números que podem servir para pautar as suas decisões no que diz respeito às apostas e também uma certa expectativa, por mais que isso não seja completamente viável e também dependa dos números sorteados, mas uma expectativa em relação ao número de acertadores que nós podemos esperar para essa edição da Mega da Virada. A média, considerando esse concurso de 2018 totalmente fora da curva, está atualmente em 8,3. Porém, se nós normalizarmos essa média, tirando desse conjunto de 14 resultados os 2 maiores e também os 2 menores, essa média passa para 4,3, o que é um número mais realista para você ter em mente quando pensa em número de apostas premiadas da Mega da Virada. A moda, a medida de tendência central estatística que representa o número de acertadores premiados mais frequente até hoje, é igual a 4. Houve 4 edições dentre essas 14 em que o número de apostas premiadas foi igual a 4, o que de certa forma reforça a minha estimativa baseada na média normalizada. Eu diria a vocês que é relativamente seguro a gente pensar que vai haver entre 2 e 6 acertadores. Essa tem sido a tendência da grande maioria dos concursos até agora. E com relação aos prêmios máximos, eu faço questão de frisar 2 para vocês. Em primeiro lugar, o prêmio máximo total até hoje, que foi de 542 milhões de reais, na fatídica edição do ano passado, de 2022, que teve 5 apostas premiadas, cada uma delas faturou cerca de 108 milhões de reais. Porém, o maior prêmio individual ainda diz respeito à edição de 2021, com 189 milhões de reais para cada
cada uma das duas apostas premiadas. Na Mega de 2021, premiação total 378 milhões de reais. Cada uma dessas duas apostas levou metade desse valor para casa. Com isso, eu espero ter jogado um pouco de luz na edição 2023 da Mega da Virada e desde já, boa sorte para você e para mim também, por que não? Por mais que eu honestamente ache que ganhar um prêmio tão gigantesco assim, especialmente se for sozinho, é de certa forma uma maldição. Não que tenha acontecido comigo, mas de qualquer forma essa é a minha especulação. Tô torcendo por você, tô torcendo por mim, tô torcendo que haja muitos ganhadores dividindo essa enorme bolada da edição 2023 da Mega da Virada. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, e se você gostou, por favor, não vá embora sem antes deixar o seu comentário.